Capítulo 7. Conceitos. Os conceitos abaixo descritos listam vários termos técnicos, administrativos e financeiros, que elucidam e explicam as palavras e têm o objetivo de padronizar, no âmbito do sistema CONFEF/CREFIS, os conceitos empregados na esfera do exercício da cobrança dos débitos, anuidades e multas de infração e eleição. Acréscimos legais. São os percentuais provenientes de multa e juros de mora aplicados sobre o valor original da anuidade e da multa de infração e eleição, não liquidados no vencimento. Adimplência. É a condição de estar em dia com as obrigações financeiras perante os CREFIS. Anuidade. É o valor devido, anualmente, pelos profissionais de educação física e pelas pessoas jurídicas registradas no sistema CONFEF/CREFIS. Arquivo de retorno bancário. É o arquivo eletrônico que contém os créditos recebidos, encaminhado pelo banco com o qual o CREF e o CONFEF possuem convênio para efetuar a cobrança compartilhada. Atualização monetária. Ajuste realizado periodicamente com o objetivo de compensar a perda do valor da moeda. Boleto bancário. É o documento utilizado para pagamento de anuidade ou da multa de infração. Cadastro de créditos não quitados do Serviço Público Federal, CADIM. Banco de dados do Sistema de Informações do Banco Central do Brasil SISBACEN, que contém os nomes de pessoas físicas e jurídicas com obrigações pecuniárias vencidas e não pagas para com órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta. Certidão de dívida ativa CDA é o título executivo extrajudicial de crédito que expressa a situação da dívida financeira do profissional de educação física e das pessoas jurídicas, de acordo com o registro no termo de inscrição de dívida ativa. Custas judiciais. São as despesas decorrentes de uma ação judicial, autorizadas por lei. Nelas estão compreendidas as custas iniciais, intermediárias, finais e outras, conforme definidas pelo Poder Judiciário. Dívida ativa. É o montante de débitos de anuidades e multas, inscrito em livro próprio, ensejando na executividade da dívida. Edital de notificação. É o ato pelo qual se notifica, por meio de diário oficial, jornal de grande circulação e página eletrônica do CREF, os devedores que não forem localizados para que compareçam ao CREF, com a finalidade de regularizarem sua situação. Foro competente. É a base territorial onde a execução fiscal deve ser proposta. Fato gerador. É a ocorrência de uma situação de fato, definida por lei, que autoriza e motiva a obrigação tributária principal. Inadimplência. É a condição de estar em atraso com as obrigações financeiras perante os CREFIS. Inscrição em dívida ativa. Procedimento administrativo pelo qual o débito e o nome do devedor são incluídos na dívida ativa dos CREFIS, mediante registro em livro próprio. Juros de mora. Taxa percentual sobre a obrigação principal não liquidada no vencimento. Multa. Penalidade de natureza pecuniária aplicada sobre o valor do débito não pago dentro do prazo de vencimento e fixada em termos percentuais. Multa de eleição. Penalidade de natureza pecuniária, determinada pelo parágrafo 4º do artigo 110 do Estatuto do CONFEF, aplicada ao conselheiro federal e delegado regional eleitor que deixar de votar na eleição do CONFEF e não apresentar justificativa dentro do prazo determinado ou tiver sua justificativa não acolhida. Multa de infração. Penalidade de natureza pecuniária e disciplinar aplicada ao profissional de educação física em face do cometimento de irregularidades no exercício da profissão e às pessoas jurídicas registradas. Mutirão de conciliação.
evento promovido pelo Poder Judiciário para a realização de audiências de conciliação, visando a resolução de questões jurídicas de forma amigável, isto é, por meio de acordo entre as partes. Notificação para inscrição em dívida ativa. Documento pelo qual é dado conhecimento do débito ao devedor, bem como para conceder prazo determinado para regularização, sob pena da inscrição em dívida ativa e posterior execução fiscal. Petição inicial de execução fiscal. Requerimento dirigido ao juiz competente, propondo ação de execução. Prescrição. Extinção do direito de exigir o crédito em razão do decurso do prazo de 0,5 anos para sua cobrança, contados da data de sua constituição definitiva, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional. Prescrição intercorrente. Prescrição ocorrida no curso do processo de execução fiscal quando o processo permanecer paralisado por mais de 0,5 anos, pendente de ato ou de competência do CREF executante. Processo administrativo de cobrança. Conjunto de procedimentos e atos formais que tem por objetivo demonstrar o lançamento do crédito, bem como caracterizar a inadimplência, para efeitos legais, de inscrição na dívida ativa e execução fiscal. Protesto. Ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação pecuniária, a ser feito em cartório competente, nos termos do caput parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 9.492/1997. Redução de débito. Benefício concedido aos profissionais de educação física e às pessoas jurídicas para pagamento de débitos nos prazos e nas condições estabelecidos em norma própria, em conformidade com os artigos 172 e 175 do Código Tributário Nacional c. Parágrafo 2º do artigo 6º da Lei nº 12.514/2011. Termo de confissão, reconhecimento e parcelamento de dívida. Documento por meio do qual o devedor inadimplente reconhece o seu débito e firma acordo com o CREF para quitação nos prazos e nas condições pré-estabelecidos. Termo de inscrição em dívida ativa. Documento por meio do qual se procede à inscrição do débito e do devedor em dívida ativa, dele constando informações sobre o crédito exigível, bem como os dados do devedor, possibilitando ao CREF a proposição de execução fiscal.